estamos hoje conversando sobre moradia compartilhada com a especialista Veronique Forato. Veronique, as pessoas de mais idade, acima de 50, 60 anos de idade, começam a procurar essa moradia compartilhada, ou seja, não morar mais sozinho, né? Isso tem sido uma busca, inclusive, não só pela questão financeira, mas, como você havia mencionado no primeiro bloco, para combater a própria solidão, né? Você tem visto na sua prática que isso vem dando certo com pessoas mais velhas? Olha, vem muitas pessoas mais velhas. Eu acho que uma coisa que convém lembrar, né, é que quando a gente fala de pessoas mais velhas, de que idade a gente está falando, né? 50, 70, 90? Eu, pessoalmente, tenho 64 anos e eu faço parte de uma geração que mudou muito o mundo, né? Uhum. Fomos a geração da pílula, a geração um feminismo mais exacerbado, a geração da Revolução de 68, da resistência à ditadura militar. Então, a minha geração, digamos, né, os chamados baby boomers, Sim. são, já são, acho que tem um passado de contestação e de adesão a ideias diferentes, a modos de vida diferentes. Então, imaginar que pessoas mais velhas são necessariamente mais retrógradas, ou que elas adotam mais dificilmente novas ideias, eu não concordo com isso. Nem eu. Acho que, acho que nós estamos vivendo por muito mais tempo, né? Queremos viver com muito mais qualidade, com dignidade e felicidade. E isso, é claro, que significa a gente ter comportamentos mais disruptivos, inclusive, né? Eu acho que a moradia compartilhada, ela vem nesse novo conceito, né? Do que a gente quer para o futuro da gente, nesse viver por muito mais tempo, né? Nesse sentido, por exemplo, a intergeracionalidade também, pelo que me parece, vem ocorrendo nessas moradias compartilhadas, e isso também é uma boa coisa, não? É uma coisa excelente, porque as diferentes gerações têm muito a contribuir e a aprender umas com as outras, né? Uhum. Para os mais velhos se manterem atualizados e para os mais jovens colocar um pouco as coisas em perspectiva, né? Uhum. Quando você conversa com uma pessoa que já tem um percurso de mais longo, você percebe que algumas coisas que parecem tão importantes ou tão graves, com o tempo vão perder a sua importância e a sua gravidade. E é muito importante também, eu acho, que crianças convivam com pessoas mais velhas. Essas famílias nucleares, hoje em dia, onde só tem o pai, a mãe e os filhos morando embaixo de um mesmo teto, priva um pouco as crianças de terem contato com outros adultos mais velhos, Uhum. que vão olhar para eles, talvez, com uma certa benevolência, que vão ensinar coisas diferentes que eles não vão aprender nem na escola, nem com os pais, nem com os coleguinhas e nem com pessoas mais próximas. E Uhum. não é toda criança que tem o privilégio de poder conviver com os avós. Então, uma moradia compartilhada, idealmente, é como uma família que você escolhe. Antigamente, até 70 anos atrás, 100 anos atrás, várias gerações de uma mesma família conviviam embaixo do mesmo teto, né? É verdade. Moravam os pais com todos os seus filhos, os filhos cresciam, casavam, continuavam morando lá, tinham seus filhos lá. Então, várias gerações conviviam. E isso era muito rico. Então, numa moradia compartilhada, dependendo do desejo dos compartilhadores, isso pode ser reproduzido e pode ser muito rico, mas a gente não impõe nada. A Uhum. gente tem jovens que só querem morar com jovens, a gente tem velhos que só querem morar com velhos, e a Uhum. gente tem aqueles que são abertos a morar com pessoas de outras gerações. Diversidade, né? Mais abertos à diversidade. Aham. Veronique, no sentido de privacidade, como é que funciona, em geral, pela tua experiência, nessas moradias compartilhadas, que, na verdade, tem duas, três pessoas diferentes alugando quartos numa mesma casa ou num mesmo apartamento maior? A questão da Ou seja, privacidade. perdão, ou seja, o que eu gostaria que você nos explicasse e nos citasse, por exemplo,
alguns pontos positivos para fazer dar certo e ser uma questão duradoura, e o que, em geral, acontece que pode dar errado nesse tipo de negócio? Olha, o fundamental é que exista, como em qualquer relação humana, respeito. Uhum, Então, respeito pelo outro, se colocar no lugar do outro, entender o que incomoda, evitar fazer o que incomoda. E em termos práticos, é extremamente importante definir as regras do convívio, uhum, porque a gente sempre diz que o combinado não sai caro, né? perfeito. Se você é uma pessoa que se incomoda com o barulho, é importante que se crie uma regra a partir de que horas não pode mais ter barulho. Bom, hoje em dia a questão do barulho, com música principalmente, deixou de existir por causa dos fones, né? É verdade. Então, se você gosta de ouvir música no último volume, você pode fazer isso sem que as Bota um outras. foninho e pronto, não incomoda Exatamente, ninguém, não né? incomoda É. absolutamente ninguém. A questão das visitas é muito importante, né? Você Uhum. recebe uma visita, você tem que avisar antes, com quanto tempo de antecedência? Se você recebe uma pessoa que vai eventualmente passar a noite lá, tem que avisar com antecedência também, quanto tempo de antecedência? Se a pessoa começa a passar várias noites seguidas, a partir de que momento ela tem que começar a contribuir também com o orçamento da casa? Uma Tá. pessoa que vai lá todos os dias e toma meia hora de banho com chuveiro elétrico, sem dúvida, Vai começa a precisar aumentar contribuir, né? brutalmente a conta de luz. Aham, Então, esses são pequenos acordos, mas aham. que têm um impacto muito grande sobre a privacidade e sobre a harmonia da convivência. Tem que ser decidido com antecedência. Tá. No tocante, por exemplo, à alimentação. Claro que eu já soube de algumas moradias assim compartilhadas, que as pessoas querem, na hora do café da manhã, na hora de uma refeição, exatamente todas estarem juntas, quando possível, pelo menos aos finais de semana, em função do convívio, né? Que é uma coisa que muitas dessas pessoas estão buscando. Mas, em geral, há regras. Como, em geral, as pessoas administram a questão da alimentação, por exemplo, numa moradia desse tipo? Aí também é uma questão de ter acordos. Por exemplo, eu comprei o meu iogurte predileto e quando eu fui lá tomar o meu iogurte, eu percebi que alguém tinha passado a mão. Uhum. Então, isso é uma falta de respeito e também é uma falta de acordos, né? Eu chego na cozinha e tem uma pilha de panelas sujas e louça suja na pia, isso também é uma falta de respeito e é uma falta de acordos. É bem importante essa questão dupla, né? Do respeito pelo outro e de Uhum. fazer acordos. Se o acordo inclui que uma vez por semana, no domingo, todo mundo faça um almoço junto, se inclui que todos os dias os que levantam na mesma hora dividam o seu café da manhã, que se faça um drink com bate-papo toda sexta-feira à noite. Uhum. Isso é uma questão de combinar. Agora, outra pergunta que foi muito frequente é assim: eu alugo um quarto numa residência. Eu tenho privacidade dentro do meu quarto, eu posso mudar toda a decoração, inclusive ter chave? Depende do proprietário da casa, é uma questão Tá. que você precisa combinar. Se o proprietário da casa, né, se a pessoa que está oferecendo aquele espaço concorda que você mude a mobília do quarto, às vezes o quarto é mobiliado, às vezes o quarto não é mobiliado. Inclusive, Tá, quando as pessoas se cadastram na Colívia, elas explicam se o quarto é mobiliado ou não. Em tá. geral, ele é mobiliado. Mas se você quiser trocar a mobília, é só uma questão de você combinar com a pessoa que está oferecendo, dizendo: olha, eu não quero essa mobília, quero usar a minha e Uhum. eu quero poder trancar meu quarto. Eu acho que nada mais justo do que você poder trancar o seu quarto, né? Uhum. É Mas é verdade. tudo uma questão de combinar. A ideia não é que você perca a sua privacidade, né? Acho que numa Uhum. moradia compartilhada, o respeito, uma vez mais essa palavra, né? O respeito à privacidade de cada um é Uhum. muito importante. Então, você tem que poder ter um espaço que é um espaço só seu, onde ninguém mais entra a não ser você, e você também não vai entrar no quarto da pessoa que está te oferecendo o espaço na casa dela. As áreas comuns são as áreas comuns, as áreas privativas são as áreas privativas. Financeiramente, tem sido compensador para várias pessoas já, né, que estão atuando nisso. Para ter uma ideia, pode ter quartos, ofertas
de qual o mínimo até, enfim, o máximo, em termos de Olha, valores? na nossa experiência, eu não posso te dizer sobre os quartos oferecidos em geral, mas Tá. nos quartos que são cadastrados na plataforma, Aham. vai desde R$ 300 até R$ 3.000 Tá. Isso mensal. mensal. E, em E, geral, e pode incluir Veronique, ou não, se for num edifício, pode incluir condomínio ou não, tá, pode incluir IPTU ou não, pode incluir internet ou não, e tá. normalmente as outras contas são divididas, né? As contas de consumo, que são contas variáveis, né? Porque internet não é variável. Luz, água, Luz, gás, água, enfim, tá. gás, essas contas são divididas, ou podem ser incluídas, aí depende do acordo também, uma vez mais, entre quem oferece e quem se dispõe a morar lá. E funciona em termos de período, como o Airbnb, quer dizer, eu posso alugar por um mês ou por um ano, pela sua experiência na Colive, como isso tem ocorrido? Olha, em geral, na Colive, quem oferece e quem procura é porque tem intenção de morar. Tá. Não é, Não ao quer fazer uma contrário do experiência? Airbnb, ao contrário do Airbnb, não é uma coisa para passar umas férias ou para passar uma temporada, se bem que pode acontecer. Quem oferece estipula qual é a duração máxima, qual é a duração mínima, Uhum. e depois se entende com as pessoas que estão interessadas naquele lugar. Eu entendo que tem muitas pessoas que querem fazer uma experiência, então aí é só uma questão de combinar. Mas Uhum. uma experiência, quando você vai morar na casa de alguém, é que nem dizer, eu vou alugar um apartamento, e aí você fala para o proprietário que está te alugando um apartamento, mas vou fazer uma experiência, vou passar um mês, se eu não gostar, eu Eu desmancho o saio. contrato. Os contratos de aluguel de Uhum. residências são muito mais rígidos, né? São Sim. contratos normalmente de 30 meses, com possibilidade de sair depois de 12. Os contratos de residência, de moradia compartilhada, são muito mais flexíveis. É o que eu digo, é uma zona que não é regulamentada, que não faz parte da lei do inquilinato. Então, é tudo uma questão de acordo Tá. entre as pessoas que vão conviver. Se quem está oferecendo o apartamento, um quarto no seu apartamento ou na sua casa, tiver disposto a fazer essa experiência, dizer, oba, sim, boa ideia, vem cá morar Uhum. durante um mês e depois a gente vê se prolonga, por que não? É Uhum. factível. Veronique, nosso tempo, infelizmente, acabou. Pergunta última, resposta curtésima, né? Ok, Você mora numa moradia compartilhada? ainda não, mas eu pretendo morar numa moradia compartilhada, e a minha sócia, a Marta, também queria morar numa moradia compartilhada, e foi isso criar a Colive. Ah, que maravilha. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Lina. Muito obrigada a você e a todos os nossos ouvintes. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sãopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima.